Olá, amigos. Nós hoje vamos responder algumas perguntas que vêm de Epitaciolândia, no Acre, escola municipal, mas que servem também para praticamente todas as escolas do Brasil inteiro, porque tem a ver com a educação inclusiva e com dúvidas relacionadas à Lei Brasileira de Inclusão e a outros documentos. Então vamos à primeira pergunta, tá? Alunos com microcefalia e Down têm que ter mediador ou cuidador? Então vamos ver o seguinte: o que diz a Lei Brasileira de Inclusão? A Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, ela veio sistematizar o que já havia na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, mas com alguns detalhes a mais. Por exemplo, uma coisa que foi bem declarada, quais são os profissionais que acompanham os alunos especiais. Primeiro é o atendente pessoal. Então, o atendente pessoal, no inciso 13 do inciso 13 do artigo 3º da lei, mostra o seguinte: atendente pessoal é uma pessoa, membro ou não da família, com ou sem remuneração, assiste e presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício das suas atividades diárias. O atendente pessoal existe, mas não é oferecido pelo Estado. Outro profissional de apoio escolar. Nós vamos ver quem é ele, que esse vai ser obrigatório a exigência pelo Estado. E o outro, acompanhante. Acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Então vamos agora ao profissional que está definido pela lei, que é o profissional de apoio escolar, que segundo, lá adiante, o inciso 17, tá, do artigo 28 do direito à educação, é o único que é obrigatório ser ofertado pela escola, é o profissional de apoio escolar. Obviamente isso em sala de aula regular, porque existe também o atendimento educacional especializado. Em sala de aula regular é obrigatória a oferta do profissional de apoio escolar. Quem é ele? Pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas e os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, como professor, psicopedagogo, etc. Não tem, tradutor de Libras, etc., coisas assim. Então, o profissional de apoio escolar, esse é oferecido. Então, na sala de aula regular, esse é o único profissional que é obrigatório pela lei de inclusão, Lei Brasileira de Inclusão, ok? Então, essa é a primeira resposta em relação a essa pergunta. Agora, existe o atendimento educacional especializado. No atendimento educacional especializado, sim, nós temos outros profissionais que nós temos que colocar lá para atender esses alunos com Down, etc., como foi o caso da pergunta, que é alunos com microcefalia e Down. Então, ele não tem, pela lei, que ter mediador. Existe mediador aonde? No atendimento educacional especializado, que vai orientar o professor regular em sala de aula regular o que deve ser feito com esse aluno. Ok? Então, por enquanto, nós estamos vendo apenas essa pergunta que tem a ver com a sala de aula regular. Okay? Vamos então à segunda pergunta. Os alunos que chegam com laudo médico de que a criança necessita de mediador e não cuidador, o que faremos? Bom, aí está claro que o médico está entrando na seara da educação e não pode. Quem entende de medicina é o médico, quem entende do tratamento clínico é o médico, quem sabe que tipo de exame tem que ser feito nos hospitais é o médico. Quem entende de educação é o educador, é a escola, é o professor, é o psicopedagogo. Quem sabe qual é o atendimento para a aprendizagem que o aluno tem que ter é o educador, é o profissional de educação, é a escola e não o médico. Então são duas áreas completamente distintas. Se eu faço um relatório educacional dizendo que meu aluno tem que fazer um exame de ressonância magnética, o médico vai rir.
Então, da mesma forma, se o médico faz um relatório médico, um laudo dizendo que aquele garoto, aquele aluno tem que ser atendido por tal e tal mediador e não acompanhante, etc., eu vou rir. Então, cada um na sua seara. Médico na área de medicina, educador na área de educação. Então, e nós estamos respaldados pela nota técnica 04 de 2014 do MEC, SECAD, DPE, de 23 de 1 de 2014, que diz muito claro: o atendimento educacional especializado, a educação em geral, característica para o atendimento pedagógico e não clínico. Então, o médico tem a seara dele atendimento clínico, o educador atendimento educacional. Então, um laudo médico dizendo que precisa de mediador em vez de cuidador é um laudo que não tem absolutamente nenhuma validade para a escola. Ok? Está respondida essa segunda pergunta? Ok, agora vamos à terceira pergunta. Ok, amigos, terceira pergunta. Na terceira pergunta eu vou juntar com a quarta, que diz o seguinte: o que fazer quando o aluno da aula não quer ficar de forma alguma na sala de recurso? E outra, o que fazer quando o aluno autista não quer ficar na sala de aula e sim na biblioteca? Então vamos juntar essas duas e ver o seguinte: o aluno com síndrome de Down, o aluno autista, o aluno com qualquer anomalia que faça com que ele fique inquieto em ficar em um determinado ambiente, tipo sala de aula, ou não querer entrar na sala de recurso, ou querer ficar na biblioteca, etc. Lembrem que o aluno o ponto deve ser o entendimento do aluno. Então nós temos, em primeiro lugar, que conquistar esse aluno, conquistar essa criança, para que ela tenha confiança em você, para que a partir daí nós vamos verificar as suas habilidades, verificar as suas vontades, seus desejos, suas coisas, e a partir daí tentar levá-la para o ambiente que será mais proveitoso para ela. Se esse ambiente mais proveitoso para ela, ela não gosta de jeito nenhum, ou não está gostando agora, vamos encontrar outro ambiente. Nós não podemos forçar a criança a mudar de cara, assim, e sim mudar o ambiente para se adequar à criança, assim como a metodologia. Nós não podemos forçar a criança a aceitar a metodologia, e sim criar metodologias para que a criança se enquadre, a criança especial, deixo bem claro. Então, no caso da criança, esse aluno que é Down, que não quer ficar na sala de recurso, vamos ver em que sala ele gostaria de ficar para poder ter um atendimento, o seu cognitivo trabalhado. Em alguns momentos, por exemplo, na minha escola, que é muito pequena, nós não temos sala de recurso. Então, o trabalho do recurso é feito na própria sala de aula. Então, isso pode ser feito também. O ideal é ter uma sala de recurso. Mas pode ser feito na própria sala de aula, se ele gosta da sala de aula. Pode ser feito numa outra sala que ele gostar. Pode ser feito na biblioteca, como o autista aqui prefere ficar na biblioteca. Ótimo! O ambiente da biblioteca é excelente. Então, nós temos que encontrar meios de atender esse aluno da forma que ele permite e no ambiente que ele se sinta bem. Aos poucos, com a confiança com aquele profissional, esse aluno pode ser convencido a gostar também do ambiente em que seria mais fácil educá-lo, como a sala de aula. Mas isso é aos poucos. Então vamos fazer isso aos pouquinhos, mas primeiro vamos atender às suas necessidades iniciais, porque tanto o Down como o autista, eles estão fechados em determinadas necessidades, em determinados padrões de comportamento, que não é da noite para o dia, não é assim de um dia, da uma hora para outra que nós vamos mudar isso. Então nós temos que ir com muita paciência, muita perseverança, muito amor por essa criança, isso é básico, nós temos que gostar muito dessa criança, para que nós possamos realmente ir fazendo com que ela tenha o melhor proveito possível, o melhor desenvolvimento possível e dentro daquela possibilidade que ela está mostrando para nós ali. Ok? Vamos a uma outra pergunta? Amigos, essa pergunta é: quais os tipos de alunos podem ir para a sala de recurso? A sala de recurso, quem define que aluno vai ser atendido ou não, é a escola e os educadores, conforme diz a nota técnica 04/2014 do MEC. Embora alguns técnicos do MEC mesmo, quando vão analisar as matrículas na sala de AEE,
eles têm a tendência de pedir: cadê o laudo médico desse aluno que foi matriculado aqui? Aí você mostra essa nota do MEC dizendo que é proibido exigir laudo médico para aluno no atendimento educacional especializado. Quem define quem vai ser atendido não é o médico e sim o educador. Então mostra a nota técnica. É bom todo mundo ter isso para evitar esse problema que tem acontecido frequentemente, ou seja, o MEC não lê as suas próprias notas técnicas. Então, que aluno que vai ser atendido ali? Todo aluno que nós vemos que só em sala de aula ele não vai conseguir desenvolver o cognitivo. Que alunos são esses? Síndrome de Down, a maioria dos autistas, alguns com psicopatologias, psicopatias, inclusive, que não permitam a aprendizagem normal com os outros alunos, disléxicos, descalcúlicos, alguns síndromes em geral, como síndromes educacionais, síndromes que não permitam a aprendizagem. Por quê? O que o profissional de AEE vai fazer? Ele vai desenvolver o cognitivo desse aluno. O que é o cognitivo? É diferente do intelectual. Quem vai desenvolver o intelectual é o professor da sala de aula regular. Quem vai desenvolver o cognitivo é o professor da sala de AEE, profissional da sala de AEE, que aí são vários profissionais, pode ter fonoaudiólogo, pode ser psicopedagogo, etc. Que ele vai fazer o quê? Aumentar a capacidade de entendimento do aluno em relação a determinadas matérias. Então, isso é o que a sala de AEE faz. Na medida em que esses profissionais de AEE vão conseguindo que o aluno aumente a sua capacidade de entendimento, ele avisa, ele tem uma relação fechada com o professor da sala de aula regular, para que esse professor saiba até que ponto ele pode ir com aquele aluno, de que forma, que metodologia ele vai poder usar para poder alcançar o cognitivo daquele aluno. Então, que aluno vai para lá? O aluno que nós, escola e profissionais de educação, definimos, precisa do atendimento educacional especializado para poder desenvolver o seu cognitivo e assim poder aumentar o seu conhecimento e a sua intelectualidade. Nessa outra pergunta, o que fazer quando a mãe não leva a criança para a sala de recurso? Bom, esse caso é um caso muito comum também. Infelizmente, grande parte das famílias não aceita a anomalia, a característica especial, a deficiência, o síndrome, o transtorno do seu filho. Isso é muito ruim. Nós temos então que treinar a mãe. Temos que fazer um convencimento dessa mãe de que aquele aluno não entrando na sala de recursos, ele vai ter dificuldade de aumentar a sua capacidade cognitiva e com isso não vai se desenvolver e com isso vai ter muita dificuldade em ser autossuficiente no futuro. Se ela insistir, isso aí, infelizmente, nós temos que lançar mão do Conselho Tutelar, Ministério Público, etc., porque ela estará prejudicando a autossuficiência futura do seu próprio filho. E, obviamente, ela não é eterna. Nós, como pais, não somos eternos. Então, algum dia, essa criança vai ficar sendo quem vai ser responsável por ela. Então, quem vai desenvolver essa autoconfiança, essa autossustentabilidade, é justamente esse desenvolvimento intelectual e cognitivo que é feito na escola e que depende, no caso de um aluno especial, também do atendimento educacional especializado. Então, é uma obrigação da mãe. Ok? Vamos a mais uma pergunta. Bom, nessa pergunta aqui, o que fazer quando o aluno especial bate gravemente na mediadora e diariamente deixando roxo pelo corpo e rosto, surtando todo dia? Sim. Ou seja, o aluno agressivo. O que é? Nós temos um vídeo falando sobre a agressividade no autista e no TDAH. A agressividade precisa ser tratada. Obviamente, é como nós somos obrigados a receber os alunos especiais em sala de aula, mas os pais dos alunos que não são especiais, dos outros alunos, inclusive especiais, não são obrigados a tolerar que o seu filho apanhe. No caso, não é o filho, é a própria mediadora quem apanha. Então, a agressividade tem que ser tratada, tem que ser vista aí sim, pelo atendimento médico, para que esse aluno possa se comportar de uma maneira tranquila em sala de aula. Há um artigo meu, um vídeo, falando sobre agressividade então, no autismo e no TDAH. O que nós vemos com isso? Esse tratamento é um tratamento principalmente feito pelo médico nutrólogo. Se você
encaminha para o médico nutrólogo, o médico gastroenterologista e o pediatra, nós então poderemos ter uma forma de tratar essa alimentação dessa criança de maneira que ela diminua esse resultado inquieto e agressivo que normalmente é fruto de uma alimentação inadequada. Essas crianças muitas vezes têm intolerância a determinados alimentos e o consumo desses alimentos faz com que ela fique irritada e agressiva. Isso é comum demais, eu vejo isso todos os dias na minha escola, quando um aluno que está sob um tratamento de uma dieta correta, etc., vem irritado, nós já sabemos. O avô ou a avó esteve na casa dele no final de semana. Isso significou que o avô ou a avó levou toda a alimentação que aquela criança não poderia comer, que tem intolerância, e ela ficou agressiva, irritada, etc. Então, esse detalhe é muito importante. Nós temos que primeiro tratar a agressividade. E isso é muito bom que seja levado ao médico pediatra, ao médico nutrólogo, ao médico gastroenterologista, em primeiro lugar, para que seja feito um tratamento adequado, que tudo isso, normalmente, a causa principal é a alimentação. Nós somos aquilo que não comemos, isso aí não tem nem dúvida. O que podemos fazer quando a mãe do autista não sai da escola de 1h até as 5 da tarde? Bom, esse detalhe é porque essa mãe, pelo menos, essa tem interesse em acompanhar o seu filho. Muito bom, desde que não atrapalhe o desenvolvimento cognitivo nem o intelectual dele. Se ela estiver fazendo alguma coisa que não seja atrapalhando, tudo bem. Mas isso vai depender tudo de uma conversa amigável entre as coordenações e a mãe, para que ela tenha uma atividade paralela, mas que não atrapalhe o desenvolvimento do seu filho. Muitas vezes a própria presença da mãe faz com que o aluno, a criança autista no caso, não consiga se libertar daquele ambiente de casa. E ela muitas vezes precisa dessa mudança de ambiente para disparar o seu processo intelectual e cognitivo. Então, em primeiro lugar, é conveniente convencer essa mãe que ela tem que ter confiança na escola. Agora, se ela mesmo assim não quiser sair, vamos colocá-la numa função que ela possa de vez em quando ver o filho, mas de preferência ver de longe, tá? Para que a escola possa fazer o seu trabalho com tranquilidade. Essas são as principais perguntas de lá de Epitassolândia, no Acre, e nós estamos aqui à disposição para as outras. Nós temos então, eu sugiro a vocês que assistam os demais vídeos sobre esse mesmo tema, e qualquer dúvida entre em contato para que nós possamos então tentar elucidá-las da melhor maneira possível, ok? Um grande abraço, forte abraço a todos e aguardo as dúvidas, sugestões e críticas.